Palavra o deputado Cabalmi, Vossa Excelência, porá de 30 minutos. Senhor presidente, deputado Maurício Picarelli, colegas deputados, deputadas, público presente nessa casa, público que nos assiste, nos ouve pela TV e rádio, Assembleia, toda a imprensa aqui presente, senhor presidente. Senhores deputados, eu quero iniciar minha fala no primeiro momento aqui, lamentando, repudiando, entristecido com o assassinato ocorrido na noite de ontem de um ser humano, de um ativista, da vereadora Marielle Franco, do seu motorista, o Anderson Pedro Gomes, de forma covarde. A vereadora que estava deslocando de um compromisso na cidade do Rio de Janeiro, covardemente assassinada por marginais, senhores deputados, por bandidos, que com certeza, deputado Barbosinha, não concorda com o pensamento, com a forma de atuar, de agir, de defender os seus ideais. É assim que eu vejo o assassinato da vereadora do PSOL, da Marielle Franco, na noite de ontem. Mês de março se comemora o Dia Internacional da Mulher, a luta contra a violência, contra o feminicídio, contra a tortura das mulheres brasileiras. Você tem que conviver com a barbárie dessa, com a covardia dessa. Isso só reforça, senhores deputados, a tese, o entendimento de que a nossa legislação continua errônea, continua errada. Isso só reforça, senhor deputado, a mudança do Código Penal brasileiro. Isso só reforça, senhores deputados, o entendimento de que a intervenção no Rio de Janeiro está longe de dar certo, está longe de funcionar. Isso só reforça, colegas deputados, que o crime precisa ser combatido em todas as suas vertentes. Que o narcotráfico, deputado Barbosinha, precisa ser combatido. Que políticas públicas precisam serem reforçadas no nosso país. É comprovadamente que esse assassinato choca toda a população brasileira. Toda. Pela forma, não é porque é uma vereadora, mas é uma ativista, defensora dos direitos humanos, defensora das causas dos menos favorecidos nas favelas do Rio de Janeiro. Aí eu pergunto para vossas excelências, quantas Marielles terão que perder a vida desse país para que nós tenhamos mudança na legislação brasileira? Não se pode permitir mais, senhores deputados, que assassinos a sangue frios possam cometer crimes sabendo que na porta de uma delegacia já existe lá um advogado para ele colocar em liberdade, caso venha
ser preso. Não pode se permitir mais nesse país. É preciso que as autoridades ajam com rigor. A morte da Marielle, o assassinato da Marielle precisa ser apurado. E os culpados, deputado Paulo Silva, e os culpados punidos rigorosamente. A Câmara dos Deputados Federal, o Senado Federal precisa legislar sobre essa questão de segurança no nosso país. Não dá mais. Não temos como continuar com esse modelo de Código Penal no nosso país, onde permite quem tira a vida do outro, meses, anos depois, ser colocado em liberdade. Então eu venho entristecido no dia de hoje fazer essa fala na tribuna dessa casa. Entristecido. Um ato covarde. Um ato de selvageria. Eu pergunto, deputado Barbosinha, quando sentiremos os efeitos da intervenção no Rio de Janeiro, do lado positivo? Quando que o Ministério da Justiça vai liberar os recursos para policiar nossas fronteiras? Quando? Ou será que é mais um ato eleitoreiro? Porque na prática, Vossa Excelência concede uma os resultados não surtiram ainda. Na prática, não surtiram ainda. Pois não, deputado Felipe, eu vou permitir a parte de Vossa Excelência. Nobre deputado, muito pertinente e importante Vossa Excelência se pronunciar sobre isso. Nós ficamos realmente abismados, vendo que o banditismo, o narcotráfico e as organizações criminosas estão ali no Rio de Janeiro a afrontar a lei e até o Exército brasileiro com a morte, o assassinato brutal desta vereadora, para intimidar as pessoas de bem a denunciar os crimes, a denunciar os horrores do crime que está acontecendo no Rio de Janeiro e que também acontece em todo o país. Nós vemos aqui na nossa fronteira, no nosso calmo e pacato Mato Grosso do Sul, o crime que ocorreu naquele assassinato com fuzil antiaéreo, com armas de uso privativo do Exército, que foram levadas aqui para a fronteira, para dentro de Mato Grosso do Sul, para a fronteira com o Paraguai, em Ponta Porã. Vemos que isso culminou com aquele assassinato e que culminou com violência na nossa fronteira. Nós nos solidarizamos com o pronunciamento de Vossa Excelência, que é pertinente, que é importante, porque os bons não podem se calar, vendo banditismo, vendo essa formação aí muito grande de narcotraficantes aí a dominar o Rio de Janeiro e, com isso, importar as drogas aqui da nossa fronteira que passam para o Mato Grosso do Sul. Por isso, tudo que acontece lá no Rio de Janeiro afeta diretamente o nosso Mato Grosso do Sul. Por aqui é o grande corredor de entrada de entorpecentes no país. E nós temos que, sim, nos irmanarmos nesse sentimento de defender a nossa pátria, defender o nosso Estado e a segurança de todos. Que essa morte sirva também de exemplo e de bandeira para os homens de bem e para que os governos e os poderes públicos façam o combate, o enfrentamento a essa violência, ao crime organizado e principalmente ao narcotráfico. Parabéns, Vossa Excelência. Agradeço a parte de Vossa Excelência. Para concluir, senhor presidente, dizer que essa é a nossa missão. Não se calarmos diante de barbárie, de homicídios, de crimes praticados por pessoas que acham que vão controlar o crime desse país. Não podemos nos calar.
Recentemente perdemos aqui, assassinado, policial civil aqui nas fronteiras. É preciso que seja esclarecido. É preciso. Reforce, senhor presidente. O Código de Processo Penal precisa sofrer mudança urgentemente. É um código arcaico que permite essa facilidade do criminoso praticar o crime, já sabendo qual que é a pena que ele vai sofrer, quando que ele vai sair liberado, caso seja preso, né, deputado Barbosinha, que tem alguns que nem presos conseguem ser nesse país. Então, nós não podemos, Uma parte. vou permitir, não podemos, não tem outra saída, e está confirmado, só com armas nós não vamos resolver o problema da violência, não vamos. Pois não, deputado Paulo Silva. Primeiro, parabenizá-lo por esta fala, muito bem apropriada no dia de hoje, e o deputado Amarildo já disse aqui também, e o deputado Felipe Orro corroborou. Chocou todos nós, chocou o mundo inteiro. O mundo inteiro. Independente de partido político. Isso não se tem cabimento mais nos nossos dias. E Vossa Excelência disse com muita propriedade, o nosso Código Penal está ultrapassado. O deputado Fábio Ricardo Trade, o Fabinho, que muito bem representa o Mato Grosso do Sul. Excelente, deputado. Ele está lá agora e já assumiu um cargo importante para rever esse Código Penal. Porque ele é entendedor do assunto. E nós estamos sofrendo esses achaques, esses absurdos. E agora, como estava conversando com meu colega ali, deputado Barbosinha, que conhece muito bem a segurança pública, nós temos que mudar muita coisa. A coisa está sendo feita assim, sabe, sem nenhum motivo. Aliás, tem motivo, sim. Motivo escuso. Motivo de não deixar aparecer coisas que provavelmente ela estava denunciando. Pega lá o blog dela, pega lá o Facebook dela, o Instagram dela, ela só falava disso, do menino Mateus que morreu, que levou uma bala perdida, que foi morto. Tudo bem, se a polícia do Rio é corrupta, que pague pelo erro. Ontem prenderam os chefes de milícia, os milicianos de vários lugares. E o nosso policial, que foi brutalmente assassinado aqui na fronteira, que até que prove o contrário, era um homem honrado, um homem do bem. Agora, até onde o narcotráfico, até onde? A gente tem medo até de falar aqui. Amanhã sou eu morto aí no meio da rua. Então, até onde vai ser isso? Essa liberdade extrema, que não tem regras, que não tem punibilidade, que não tem um momento da gente falar, não faz isso porque você vai para a cadeia. Ninguém mais vai. É igual a Vossa Excelência disse, hoje em dia está a terra sem lei. E nós somos expostos, eu vou terminar, senhor presidente, me perdoe. Nós estamos expostos, muitas vezes, de uma forma imbecil, por conta de pessoas que querem só dizer que os políticos é que são isso, que são aquilo, e aí vem Ministério Público, aí vem não sei quem, achaca a nossa vida, destrói a nossa imagem, e aí vê o que é que são feitos. Nada. Então eu parabenizo Vossa Excelência. Agradeço a paz de Vossa Excelência e vou permitir ao deputado Amarildo para encerrar minha fala. Deputado Cabalmi, já fiz referência essa manhã a esse triste episódio e quero apartear a Vossa Excelência também, que oportunamente ocupa a tribuna para poder tratar do mesmo tema. Quero, numa parte, expressar a minha indignação. Indignação é uma coisa que não deve ser contida, porque é exatamente a nossa capacidade de se indignar que faz com que a gente possa tomar atitudes, ter coragem e força para lutar, principalmente contra essas atrocidades, contra a desigualdade, contra tanta coisa ruim que, infelizmente, assolam e, nos últimos anos, estão potencializadas no nosso país. É uma tristeza muito grande. A vereadora Marielle, no seu primeiro mandato, a 5ª vereadora mais
votada do Rio de Janeiro, uma jovem de 38 anos de idade, mulher, negra, nascida e criada na favela da Maré. Quem conhece o Rio de Janeiro sabe que é o complexo de favelas da Maré, uma zona de muita pobreza, de muita miséria, de muita gente que vive com um histórico de dificuldades naquela região. E essa mulher lutou a vida inteira. Ela conseguiu fazer um curso de Sociologia na PUC, graduada em Sociologia na PUC. É uma mulher que conhecia, que tinha cultura, que tinha educação, que tinha formação e conhecia principalmente a realidade do seu povo. E, por conhecer, sabia exatamente aonde que estavam as mazelas e as razões dessa desigualdade, que é o pano de fundo da violência que atinge o Rio de Janeiro. A violência não acontece do nada. A violência acontece porque tem um fundo de desigualdade muito grande que impera e que o Estado brasileiro não dá conta de resolver, pelo menos de diminuir. E quando diminui, existe um boicote que acaba com a prioridade da diminuição da desigualdade, que é o que explica a violência. E ela sabia disso tudo. Ela denunciava a morte de jovens, de mulheres negras, principalmente, que é, na escala social, a ponta mais fraca do perfil social, de todos os perfis sociais que compõem a pirâmide social brasileira, deputado Cabalmi. Então, não estamos falando aqui apenas da morte, mas as características, a forma como aconteceu, é uma execução. Foram 4 tiros na cabeça, coisa de quem sabe atirar. Foram para matar, para dar um recado para ela, para quem defende os direitos humanos, para quem defende os humildes, para quem defende os oprimidos, para quem defende os negros, para quem defende os pobres. É isso. Tem um recado, tem uma questão a ser interpretada, infelizmente, já estou terminando, senhor presidente, na execução da vereadora. Além do agravante de que, nesse momento, principalmente, muitos que defendem a execução, que defendem o armamento, que não sabem o que estão defendendo quando falam isso, não querem fazer a relação, mas a relação existe também, porque, além de tudo, era uma vereadora, uma pessoa pública, uma política, e uma das mais nobres, que exercia seu mandato com dignidade, e que as pessoas, quando vão criticar a atividade política, não sabem separar aqueles que eventualmente têm algum tipo de problema com aqueles que exercem o seu mandato com dignidade, como era o caso da vereadora, uma lutadora, uma pessoa que é uma referência. Esses são os que morrem, infelizmente. Como que nós consertamos um país dessa maneira? Vão matar os bons, né? Aqueles que fazem o que tem que fazer. Vamos ignorar a escalada da violência? Vamos tentar resolver o problema da desigualdade com intervenção militar, que não resolve, que todo mundo sabe que não resolve, que é para maquiar, para tentar ter popularidade do governo, e o Rio de Janeiro continua, infelizmente, da mesma maneira, exemplo de outros lugares do nosso país também, com pobreza, com miséria em ascendência, com desigualdade social e com aumento da violência, que, na verdade, é consequência disso tudo, infelizmente. Parabéns ao pronunciamento de Vossa Excelência e que Deus tenha a vereadora, o seu motorista, que foi assassinado junto com ela também de uma forma brutal e covarde, que Deus guarde todos nós. Obrigado pela parte, deputado Cabalmi. Eu que agradeço, deputado Amarildo, pela excelente, brilhante parte que Vossa Excelência fez o meu discurso. E encerrando mesmo, deixar aqui esse apelo, né? Que o conjunto das ações em prol da liberdade do ser humano, da vida, né? O direito de ir e de vir, possa funcionar nesse país. O conjunto das ações em prol da liberdade, do direito de ir e de vir do ser humano, do direito à vida, do direito à democracia, possa funcionar nesse nosso país. É isso. Eu não posso acreditar que o mal vai vencer o bem. Não acredito nisso.
Esse país não pode perder o controle. Não pode, deputado Pedro Queiro, perder o controle sobre as pessoas de má índole. Não pode perder o controle. Quem pratica crime nesse país tem que ser punido rigorosamente. E é para isso que existe o Congresso, o Senado, para que as leis sejam aperfeiçoadas. As leis precisam ser aperfeiçoadas. Alguém, antes de praticar um crime, já tem que saber qual que é as consequências que ele vai arcar por conta do crime que ele está cometendo, que ele vai cometer. Tem que saber. Hoje é o contrário, o camarada sabe que ele vai praticar um crime e contra ele praticamente não pesa quase nada. Já sabe. Esperamos que a morte da Marielle seja um motivo de responsabilidade da classe política, principalmente desse país. A morte da Marielle seja um motivo de responsabilidade da classe política desse país com seus cidadãos brasileiros. Esperamos. Muito obrigado, senhor presidente.